Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje sobre a queda de Zubeldia e essa vinda de Hernan Crespo. Seria a opção ideal para o São Paulo? É o técnico que o tricolor paulista vai ir para cima numa possível demissão do Zubeldia, que agora vai jogar contra o Alianza Lima lá em Lima? E aí a coisa não fica legal, até porque no Morumbi o São Paulo empatou. E também tem a questão de empate no Brasileiro, que também já deu muito o que falar. Vamos ver quais são os próximos passos do São Paulo e essa questão de como vai ser o dia de amanhã, né? Vai ter uma busca por um novo centroavante, porque o cara não usa o Rian Francisco. Como é que fica o São Paulo doravante de agora em diante, com o técnico Luiz Zubeldia, que deve sim estar dando adeus pro São Paulo muito em breve, porque os resultados, pelo menos do Brasileirão, eles estão querendo não aparecer mesmo. A torcida do São Paulo fica dividida de opiniões, e as opiniões elas não são uma discussão aberta. É tipo assim, você não gosta do Zubeldia? Você é burro. Ou você gosta do Zubeldia? Você é burro. Ficou por aí. Não tem mais uma discussão, um debate, não tem nada. Tem gente querendo defender o Zubeldia a todo e qualquer custo, fazendo o malabarismo que quiser, e outro lado a mesma coisa, criticando de qualquer maneira, não enxergando nada de bom, somente coisa de ruim. E quem perde com isso é o São Paulo, que segue uma trajetória de empates, um presidente mais preocupado com outras coisas do que com o São Paulo, e o tricolor ali à deriva, onde cada um acha que pode bater um pênalti, cada um faz o que bem entender, e o São Paulo segue dessa forma. Quando chega em umas coletivas, na hora do Zubeldia conversar, aí a coisa piora e muito. Bom, galera, então para começar todas as notícias do São Paulo Futebol Clube, chega nesse like aí, vamos lá, um likeinho, e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Vem comigo aí e vamos fazer parte dessa família que só cresce. Se inscreve aí, mas deixa esse like. Chega no likeão que vai ser muito top, beleza? Bom, o São Paulo empatou contra o Fortaleza no Morumbi e a coisa não fica legal no Brasileirão, não. O Brasileiro, que é um torneio de pontos corridos, que você precisa ganhar também, não adianta só empatar. O São Paulo ele vai agora cair pela tabela nessa rodada do Brasileirão que tá rolando agora aí. E aí o São Paulo de Zubeldia, ele precisa se ligar muito, porque alguns jogos em tese mais fáceis já rolaram. Né? Você vê, por exemplo, o Ceará, você vê, por exemplo, o Fortaleza, você vê o time do Cruzeiro. O Cruzeiro não é um time mais fácil, mas o Sport é. Então o São Paulo ele pega já times bastante normais, que daria pra ter ganhado, e vai deixando as vitórias escaparem. O Zubeldia, quando ele é questionado, ele dá aquela sabonetada, fala, então quer dizer que o trabalho não tá sendo feito? Tipo assim, eu tô gostando. Do que, né? Do que tá gostando? Mas aí o São Paulo, ele olha pro horizonte e ele se vê numa situação de poder perder o Juan Tressoldi agora. E o Juan Tressoldi, você perdendo, não é o problema tão sério quanto perder o Marcos Antônio, que hoje é titular do São Paulo. O empréstimo dos dois acabando agora e o São Paulo tendo que chegar lá e convencer Sassuolo e Lazio a ficar com o empréstimo dos jogadores. Mas tem coisa boa também. O Arboleda já voltou pro São Paulo, Alan Franco não se machucou, e nós temos também aí o Pablo Maia, que agora está voltando para o nosso tricolor paulista. Pablo Maia, seja muito bem-vindo. E o São Paulo vai pegar agora o Alianza Lima lá, e ele deve com força máxima, inclusive o Lucas Moura já voltou. Então é coisa boa pensar que o Lucas Moura voltou. Ele entrou contra o Fortaleza, e ele, lógico, não tinha tempo, não encontrou o futebol, nem conseguiu dominar a bola praticamente. Então agora o Lucas ele vai ter a chance de sacramentar ali o São Paulo na Libertadores. O São Paulo tem 7 pontos lá no grupo do Alianza Lima, enquanto o Libertad tem 6 e o Alianza tem 4. Se calhar do Alianza ganhar do São Paulo, ele empata com o São Paulo na liderança com 7, e nós esperamos o Libertad contra Tadieres. Então não fica legal pro São Paulo. O São Paulo pode de líder acabar em terceiro colocado, segundo. Mas a verdade é que o São Paulo tá bem na Libertadores. Não dá também pra chegar e falar, não, a Libertadores o trabalho tá mal feito. Não está. O que tá mal feito é no Brasileirão. Muito se empolgou, né? Muitos torcedores ficaram empolgados quando o São Paulo ganha do Náutico na Copa do Brasil, ganhando por 2-1 de virada, onde o São Paulo consegue buscar o jogo do Náutico jogando no Morumbi. Já tem torcedor pessimista acreditando que o São Paulo não ganha do Náutico lá nos aflitos. E aí, como é que funciona se não ganhar do Náutico, não é verdade? Bom, nesse caso, então, o Zubeldia deve cair lá no time do São Paulo, sim. O São Paulo fala que o Zubeldia vai ficar, e isso não tem problema. Vai ter gente agora, deixa o cara trabalhar. Eu tô deixando, nem tenho o poder de mudar se ele vai ficar ou não. Eu estou dizendo pra vocês que se o São Paulo perde um jogo como o do Náutico,
O Zubeldia balança demais no cargo. É um técnico que ontem teve vaias no Morumbi. Isso a imprensa não vai querer falar. São pouquíssimas pessoas da imprensa que falam sobre essas vaias esboçadas no Morumbi. O São Paulo pega o Fortaleza, um dos piores Fortalezas que tem nos últimos tempos, e ele consegue a proeza de empatar um jogo. E tudo bem, teve o pênalti perdido do Ferreirinha, mas também teve bola ali que os caras podiam ter feito gol com o Breno Lopes, com o Lucero, e eles também não conseguiram fazer. Então o empate ele sai meio justo, o São Paulo tá justo nesse empate aí, mas a verdade é que o São Paulo ele precisava ter ganhado, porque a tabela do Brasileirão ela não aceita desaforo. E ontem, mais um dos sintomas aí do Zubeldia, um dos sinais que ele dá que a evolução dele ela é gradativa, mas que ela é uma evolução que às vezes para no caminho também, é o Luciano entrar de novo como meia, né? E o técnico não usar Rian Francisco. Isso já tá dando já nos nervos, porque o São Paulo, ele tem usado um centroavante só, que é o André Silva. E o André Silva também não é de ferro, mesmo gostando ou não dele. Ele é um cara que precisa também ser poupado, né? Ele tem que ter o descanso dele até para jogar. Agora, contra o Alianza Lima, ele é o único centroavante que o São Paulo tem. Tem o Rian Francisco? Claro que tem, mas ele vai jogar. O Zubeldia vai conseguir colocar Rian Francisco? Esse ponto pega muito. E aí também abre uma outra margem, um outro campo de discussão, que é, se o Zubeldia não usa o Rian Francisco, o São Paulo vai ter que ir buscar centroavante por conta disso? O Zubeldia colocou o Rian poucos minutos, mas o André Silva ele ficou de titular no time de São Paulo. Então o Rian agora ele não vai começar na Libertadores, vai começar o André. Depois disso, no Brasileirão, o São Paulo tem acho que o Palmeiras, e o Rian não vai jogar contra o Palmeiras também, porque o Zubeldia não confia no cara. Então como é que funciona? Fica só colocando o André Silva até quebrar e pronto? Então todos os times do Brasil, eles têm tido esse tipo de preocupação com seus jogadores. Mas no São Paulo, a viola toca de outro jeito e não tá ficando muito bacana não. Aliás, ontem, os meninos lá, o Lucas Ferreira e também o Matheus Alves, eles jogaram. E eles estiveram longe de ter um brilho individual, né? Ficou esse brilho individual pro Ferreirinha, que estava driblando sozinho, sendo o único jogador importante, interessante, inteligente do São Paulo do meio campo pra frente, até que o Ferreirinha torna-se vilão do jogo quando perde o pênalti. Ele poderia ter saído como herói. Olha lá, pediu a bola, bateu o pênalti, coisa que no São Paulo não é normal. Deixa eu bater! Eu lembro que uma vez o Alexandre Pato pediu pra bater o pênalti pro Rogério Ceni. E muitas pessoas, nossa, quem é esse Pato? Agora, por um outro lado, o Pato foi um dos que chegou pro goleiro e falou, deixa eu bater. A responsa não é só sua. Então poderia também o Ferreirinha ter sido encarado dessa forma. Ô André, eu bato, a responsa não é só sua, né? Mas não, ele bateu, perdeu o pênalti, aí ficaram todo mundo culpando. Eu nem sei se o André Silva bate bem pênalti, né? É um jogador, assim, insignificante na história do São Paulo, um cara que mal chegou e já, se for embora agora, não deixa saudade nenhuma. É um jogador interessante em alguns jogos, mas a verdade verdadeira mesmo é que o Ferreirinha, ele é o melhor do São Paulo nos últimos tempos, desde que o Lucas se machucou, e pedir pra bater o pênalti não é problema nenhum. Por causa daquela brincadeira com o craque Neto. Sabe o craque Neto que falou que o Ferreirinha não faria 10 gols e tal, e o Ferreirinha começou a fazer gol adoidado? Então tá se falando muito que o Ferreirinha, ele foi impulsionado pelo craque Neto, aquela discussão idiota que teve uma aposta que o Neto falou que vai sair de sunga, fazer um programa de sunga. O Ferreirinha teria pedido pra bater o pênalti então pra ganhar a aposta que o craque Neto fez sozinho. E isso é uma coisa de time pequeno, isso é uma coisa inaceitável se de fato aconteceu. Mas eu, sinceramente, não boto muita fé nisso, não. Acho que o São Paulo, o Ferreirinha, ele pediu pra bater o pênalti pra sair de herói mesmo, porque ele era o melhor em campo. Toda hora tem 3, 4 pra ele encarar por ali, ele pegou, foi, encarou e pediu pra bater o pênalti numa atitude que eu vejo como bonita. Perdeu o pênalti, bateu mal, que não bata mais, mas não tô longe de falar que o cara, puta cara ridículo, perdeu o pênalti, coisa e tal. Tô fora, não é minha praia. Gosto de jogadores que se apresentam e pedem mais do que é exigido pelo técnico, sabe? Até porque vai saber o que esse técnico exige, né? O cara colocou de novo o Luciano de meia. Será que ele tá realmente exigindo alguma coisa de alguém? Será que ele tá preocupado? Ou empatar pra ele é mais do que o normal e é muito a praia dele? Bom, enfim, o Zubeldia caindo. Uma vez que ele caia, se ele cair, o técnico Hernan Crespo ele segue agora, passa a ser um dos grandes favoritos a assumir o cargo, apesar de algumas frentes de notícias dizendo que é o Diniz, tá? Então, assim,
Eu não vejo condição nenhuma do Diniz assumir o São Paulo. Nenhuma. Já o Crespo, vejo totais. Até porque ele sai pela porta da frente com essa diretoria, ele sai elogiado, ele sai abraçando os caras, não teve problema nenhum. E ele já esteve também, convenhamos, bastante ambientado aqui no time do São Paulo, né? De alguma maneira ele se ambientou aqui, ele conhece a torcida o conhece, a grande maioria gosta dele, eu também gosto muito. Ele é um técnico que tinha um elenco absolutamente limitado quando aqui esteve, e agora o elenco do São Paulo é muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. E o próprio Crespo, ele teve já títulos depois de ficar no São Paulo. Depois de passar por aqui, ele teve títulos que ele ganhou na Champions Asiática, por exemplo, lá no mundo árabe. E ele é um técnico hoje desempregado. O São Paulo tinha o Renato Gaúcho, o Dorival, tudo desempregado por algum momento. E o São Paulo foi ficando com o Zubeldia. Foi ficando. O ex que o Renato Gaúcho tá no Fluminense, o Dorival tá no Corinthians, o que está sobrando por aí é Diniz mesmo. Então o São Paulo tem que correr urgentemente para, caso ele queira trocar de técnico, ou ele tenha a convicção plena de que ele não vai trocar em hipótese alguma, de jeito nenhum, e tá tudo bem, é a decisão da diretoria. Agora, se a diretoria optar por trocar, o Crespo, estando no mercado, ele é o grande técnico para uma grande parte da torcida do São Paulo. É claro que não tem a enquete, não tem os números ainda, mas com todos que eu falo e nas lives que eu faço, a grande maioria fala Crespo sim, Diniz não, Tite não, Crespo sim. Então se o Zubeldia tiver que cair, que seja agora, e não que o São Paulo tenha que perder uma Libertadores e uma Copa do Brasil para isso, não é verdade? Até porque o Crespo ele poderia colocar o Rian Francisco e dar mais chance pro cara, né? Olha o quanto o Zubeldia demorou pra dar chance pra um cara igual o Lucas Ferreira, Matheus Alves aí. O próprio William Gomes não teve chance com o Zubeldia. Tiveram pouquíssimo. Agora estamos vendo um cenário onde o Alisson tá desmontando dentro do campo e o Negruti não joga. Estamos vendo aí o André Silva que vai desmontar dentro de campo e o Rian não joga. Será que é assim que o São Paulo tem que ficar pros próximos dias aí? O Crespo era inclusive um detentor daquela frase que onde as pernas não chegarem o coração tem que chegar. Teve Morumbis ali dentro, foi tudo modificado, pintaram parede, o caramba. E o Crespo ele sai demitido fazendo um título paulista e no Brasileirão tava até melhor do que o Zubeldia tá aí. Pode ver, o Zubeldia ele tem chance hoje de ir pro zona de rebaixamento. Acho que não chance matemática, mas está a 3 pontos da zona de rebaixamento no 7º jogo, onde ele empatou 6. É uma campanha patética, é uma campanha esquisitaça, que sempre a culpa é de terceiros, como ontem foi do Ferreirinha, o melhor em campo, nunca é do Zubeldia. E a torcida do São Paulo, grande parte dela já está cansando desse tipo de discurso. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, vem Crespão! Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima. Valeu!